Olá, tudo bem? Como é que você está? Essa aqui é mais uma leitura para os signos de zodíaco, dessa vez para o signo de Touro. Então, bem-vindos, taurinos e taurinas, para mais uma leitura, tá? Dessa vez para o mês de abril de 2025. Peço que se sintam muito bem-vindos, tá? Eu espero, a partir da leitura, a partir da tiragem, levar alguma mensagem, alguma palavra, trazer alguma clareza para o momento que está sendo vivido e trazido na mesa de jogo. Essa daqui é uma mensagem atemporal, você não vai estar necessariamente vendo em abril, e eu sempre falo isso, mas se ressoa com o seu momento atual e te auxiliou de alguma forma, peço que se inscreva, peço que também deixe o like, tá? Porque ajuda no engajamento e escala para que a mensagem chegue para mais pessoas. Se o que está sendo dito aqui não condiz com sua realidade atual, peço a você que apenas libere para o universo para que o detentor da leitura possa recebê-la, tá? O canal é dedicado a leituras, né, leituras e tiragens para os signos, mas eu posto outras coisas lá nos stories, que são coisas de minha autoria, mensagens, poesias. Se você também gosta, dá uma passadinha lá, que geralmente eu posto algo, tá bom? Peço a você que se vai chegando agora, se inscreva, tá? Até para você ter conhecimento das movimentações aqui no canal, o que é que eu ando fazendo, o que é que eu ando postando. O canal ele é novo, se você está vendo agora em 2025, inclusive criado neste ano de 2025. Mas já tenho alguns vídeos de outros signos postados, inclusive para o mês de abril, todos os signos de fogo eles já foram postados aqui, tá? As leituras. Então, os signos de fogo que compõem aí o seu mapa astral, dá uma olhadinha lá que já tem leitura para eles, tá? E vamos à leitura para os nossos taurinos e nossas taurinas. Vamos ver o que a mesa de jogo fala sobre as energias atuais para esse signo. Que possa trazer algum aconselhamento, porque também é uma leitura de aconselhamento. Na verdade, mais aconselhamento do que qualquer outra coisa. Mas, às vezes, também traz um pouco de como vai estar a energia do signo para o mês em questão. Tá ok? Porque às vezes é como está a energia, de como ela pode se desenvolver ou já está desenvolvida, né? Vou passar aqui o baralho cigano. Inclusive faço uso do baralho cigano, tá? O pessoal tá bem mais acostumado com o tarô, mas o que eu uso mais é o baralho cigano mesmo. As pessoas mesclam, né? Tarô, baralho cigano. Eu uso só o baralho mesmo. Se você gosta da forma que eu faço a interpretação das cartas, lembro novamente para deixar o like, tá? Então vamos lá. As leituras, eu sempre falo isso porque para as pessoas novas que vão chegando no canal e vão vendo as leituras agora, eu sempre tiro 3 conjuntos de cartas, tá? Para destrinchar a leitura. E cada conjunto com 3 cartas. As 3 primeiras trazem características ou início da situação da energia do signo. E o resto das cartas, elas dão continuidade à história. No final eu tiro uma única carta, que é a carta de aconselhamento. Mas no decorrer da leitura e da mensagem, os aconselhamentos eles também vão vindo, tá? À medida que eu vou fazendo a leitura. As 3 primeiras cartas tiradas aqui no primeiro conjunto é a carta do navio, a carta do livro e a carta da lua, né? Percebo que, segundo as energias que foram apresentadas nesse momento para o signo de Touro, nossos taurinos e nossas taurinas, e me vem muito isso, é a questão de se perguntar quando é que algo vai chegar na vida de vocês, né? O que eu percebo, na verdade, é uma espera. Porque quando eu vi esse navio, eu me recordei das grandes embarcações, né, que transitavam de um ponto do mapa até outro ponto do mapa, e no ponto de parada, me veio muito à mente as pessoas aguardando familiares, aguardando notícias, boas novas, entendeu? Então me vem muito isso, a questão de estarem aguardando por algo e se perguntando quando isso vai acontecer. Até perguntando a Deus, né? E a carta da lua me vem muito sobre contactação com a espiritualidade, porque a espiritualidade é tudo na vida é espiritualidade, pelo menos para mim é. E no momento que eu estou me questionando a Deus, perguntando a Deus quando é que isso vai acontecer, ou fazendo orações para que algo, né, aconteça na minha vida, algo que eu quero muito, né? Seja a conquista de um emprego, seja a volta de alguém, seja encontrar alguém, né, na vida, quando é que vai acontecer? Então me vem muito esse questionamento para... O signo está muito na energia de questionar, pelo menos as pessoas aqui está sendo direcionada, tá? Que é a grande maioria.
tá nessa questão, nesse negócio de questionar quando algo irá acontecer nas suas vidas. Talvez a vida para o pessoal de touro esteja muito monótona e eles queiram movimentos nas suas vidas, né? Porque me vem muito de que touro, né? Me vem muito não. A característica que é muito popular em relação ao signo de touro é que ele é um signo mais acomodado. Mas parece que para esse mês, essa acomodação está causando inquietação nos signos, no signo de touro, né? Está causando inquietação e ele está querendo, né? Tá ansiando por mudanças, né? Ou ansiando por algo que ele já desejou muito, né? Ou estudou, se informou para que acontecesse. Não sei se o pessoal está se preparando para saber quando é que vai abrir o edital para tal concurso, que agora me veio isso também com relação até aos livros, ou quando vai receber essa notícia de que se foi classificado, se não foi classificado, ou está esperando ser chamado, e está procurando saber, sabe? Quando é que vão ser chamados para assumir cargo. Me veio muito isso aí de concurso. O pessoal que fez concurso para esse mês, né, tá aí nesse aguardo, tão ansiosos, estão se perguntando quando é que isso vai acontecer, estão se perguntando até se passaram. Esse mês, não sei se para outro signo, para esse mês de abril, se falou sobre trabalho, sobre estarem aguardando trabalho. Não, acho que foi inclusive para o signo de Sagitário, sobre expansão, né, sobre se comunicar, buscar conhecer novas pessoas, né, para conseguirem parcerias e tudo mais. Falou muito sobre isso, mas nesse caso aqui parece que vocês também estão aguardando algo. Nesse caso aqui, uma promoção, estão aguardando alguém chegar de viagem, algum familiar que há muito tempo você não via, mas conseguiu comunicação, descobriu, por exemplo, familiar que você não via há muito tempo, até perdeu o contato, ou então uma amizade, né? E você acabou descobrindo o contato dessa pessoa e depois se questionando, ou até questionando aquela pessoa, e aí, quando é que a gente vai se encontrar, que a gente nunca mais se viu? Aí a pessoa informa que logo mais também tá, né, por onde, pela sua região, e que vai te fazer essa visita. Pode ser isso também, porque às vezes tem pessoas que são tão conectadas com a gente que a gente fica até naquele aguardo, naquela ânsia que a pessoa venha, faça uma visita, que se reencontrem novamente, porque é uma energia muito boa trocada entre vocês. Mas me vem muito com relação a trabalho. Eu trago outras perspectivas de visões, outras situações, porque traz clareza para outras pessoas que não se encaixam só nessa questão de trabalho, tá? Dá para ser aplicado em outras coisas também. Então vocês estão muito nessa energia de questionar-se quando algo vai acontecer. Quando as energias vão se movimentarem para trazer isso que você tanto quis, tá? Mas me vem muito questão de trabalho. Se você tem se capacitado, talvez você se questione sobre quando você vai ter oportunidade de pôr isso em prática, já que você buscou, né? Então você provavelmente está mudando currículo, está aguardando resposta, e a gente sabe que quando a gente manda currículo para as empresas, elas demoram a responder, até porque, né, é uma quantidade grande de currículos que acabam recebendo, inclusive para análise. Tá, mas vamos ver como é que desenrola essa história aí para vocês, o que, é que vai acontecer, se as energias estão positivas realmente para se concretizar o que você tanto quer, o que você tanto espera e aguarda, né? Espera e aguarda, é ótimo. O que você tanto aguarda. Inclusive, gente, para vocês que vão chegando agora no canal e vão vendo os vídeos, se puderem comentar o que é que estão achando da leitura, eu agradeço. Inclusive com relação a se eu falo muito rápido, eu falo muito devagar. Porque eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes chega muita informação na minha mente, aí eu tento passar tudo e acabo atropelando as coisas, falando muito rápido. Não diria nem atropelando, ou sendo muito repetitivo ou sendo muito rápido na leitura, no jeito de falar, sabe? Falo com muita rapidez. E às vezes para algumas pessoas é bacana, para outras nem tanto. Então eu queria encontrar o meio termo, tá? Ao fazer as leituras. Vou passar aqui o baralho direitinho. E aí, o que é que sai com relação a esse aguardo para os signos, para os taurinos e taurinas, né? O que vocês estão aguardando aí só vocês sabem, né, gente? Vamos ver aqui o desenrolar da história. Carta das nuvens, vocês estão em extrema confusão, realmente achando que, meu Deus, será que nada dá certo na minha vida, né? Será que todo o esforço que eu tive para estudar, por exemplo, para o concurso, foi perca de tempo? Será que eu ainda continuarei
na mesma posição que eu estou. E novamente o segundo conjunto me fala sobre essa confusão mental. Esse confusão mental no sentido de saber se foi tudo em vão. Será que é só trabalho mesmo? Vê muito trabalho, gente, mas vê aí. Você está se questionando que se algo foi em vão na sua vida? Eu acho que em algum momento, né, da nossa existência, eu acho que todos passam por essa situação de se dedicar muito a algo, ver, né, enxergar um futuro para aquilo e, e às vezes no caminho se perguntar, né, será que valeu a pena o investimento, seja investimento financeiro ou investimento de tempo, né? Se está falando com relação a ter uma relação com a pessoa, uma pessoa que mora em outro estado ou mora em outra cidade, que vocês estão aí ainda se organizando para terem uma vida junto, né? A gente sabe como é difícil quando dois casais, duas pessoas se gostam, mas estão em locais diferentes, né? E ficam naquela aguarda de se resolver, investem aquele tempo que tem sobrando, né, da correria da vida para investir na relação ou para construir um cantinho de vocês e às vezes vem aquele questionamento, será que, meu Deus, que a gente está se esforçando tanto, isso não vai dar certo, isso aqui não vai para frente, a gente não vai construir o nosso cantinho, né, se a questão é, né, conseguir uma casa, porque quem casa quer casa, né, é aquele velho ditado. E vocês se questionam se vão conseguir, quando é que vão conseguir, será que tá sendo tudo em vão, né? Viver muito nisso, até a questão para vocês observar esses pensamentos. Às vezes a gente pensa muito negativo. E às vezes o negativo que nos impossibilita de ir um pouco mais adiante, que nos trava, né? Então me vem muito isso também de vocês pensarem um pouco mais positivo, né? Tentarem deixar um pouco de lado esses pensamentos pessimistas ou essa ânsia para que algo aconteça rápido, porque a gente sabe que no final das contas as coisas que acontecem na nossa vida é muito no tempo de Deus, né, no nosso tempo. E às vezes a gente quer atropelar esse tempo, né? E me vem muito com relação a, se tratando de trabalho pelo menos, a gente querer muito pode ser uma vaga de trabalho, né? E às vezes querer, quando surge aquela oportunidade e você ainda não está tão bem capacitado para aquilo, né? Estava até vendo um curso com relação à carreira, né? E às vezes as pessoas elas têm ânsia, né, para conseguir subir de nível de carreira e tudo mais e acabam atropelando passos que deveriam ter acontecido, coisas que deveriam ter acontecido para te construir e te habilitar para as competências daquela função, né? E acabam chegando no trabalho, se não passa por esse processo, tendo o que a gente chama de gaps, que é o momento que você se vê numa situação que você tem que resolver, porque agora é responsabilidade sua, mas você não adquiriu as competências. E não está falando que vocês não está falando que vocês não adquiriram as competências, talvez não tenha chegado ainda, para alguns realmente porque não adquiriram a competência e outros só porque realmente estão preocupados de, ai meu Deus, quando é que vai chegar, será que eu vou estar preparado para isso? Quem estudou, quem se dedicou, quem buscou, né, essas habilidades, com certeza, né, às vezes a gente só põe na nossa cabeça questionamentos e às vezes a gente está pronto. E às vezes não chegou ainda, ou nem tem o sinal ainda de quando possivelmente isso vai acontecer, porque não é o momento certo. E quando for o momento certo vai chegar a oportunidade. E eu falo por mim que eu estou tentando, e olha só, eu dou conselho, né? Mas eu estou aprendendo também a aplicar isso na minha vida, porque isso acontece com todo mundo, né? Não é porque a informação chegou aqui, eu estou repassando para vocês que realmente é fato, acontece na minha vida, e na minha vida eu penso dessa forma. Eu estou me moldando para pensar dessa forma, porque realmente quando a gente vê que a gente tem um padrão de pensamento muito negativo, a gente tem que aprender e obter ferramentas que nos tirem, sabe, esse padrão. Ou pensar ver o lado positivo das coisas, ou buscar entender o porquê disso não ter acontecido, sendo que é algo que eu almejo tanto, né? Porque talvez a base ainda não seja sólida o suficiente para quando você chegar, você se manter naquilo, sabe? Para não ser algo passageiro, algo que se esvai, sabe? Porque a gente sabe, tudo que vem fácil, vai fácil, né? E tudo aquilo que a gente conquista com esforço, com dedicação e às vezes até a longo prazo, é mais seguro. Isso não é uma regra, isso não é geral,
Mas, enfim, é um exemplo aí para vocês. Vou tirar mais 3 cartas para a gente ver o que mais é informado sobre isso. Será que tem uma será que esses pensamentos, né, dos nossos taurinos e taurinas vão ser aliviados? Será que vai chegar aí o que eles tanto almejam, né? Será que as energias já estão caminhando para que isso aconteça? O baralho cigano possa trazer a melhor resposta e me dar a melhor interpretação. Carta da cruz, carta do sol e carta da árvore, justamente. Esse martírio tende a findar-se, tá, gente? Ou seja, pela chegada de realmente disso que você está buscando, porque vem com a carta do sol, que é uma carta que ela ilumina a mesa de jogo, talvez fale sobre a clareza, né? Sobre algo na sua vida, algo que você não enxerga, algo que você estava esperando, mas você não via nem sinal, torna-se visível, né? O sol, ele é algo totalmente visível. A partir do momento que ele, né, que o planeta gira e a gente visualiza ele, não tem como não perceber todo o seu esplendor, né? Tanto em quase todos os sentidos, né? Na verdade. Então a carta do sol, ela vem para iluminar esses seus pensamentos em relação à perda, em relação a se todo o investimento naquilo que você quis para sua vida foi em vão, tá? A carta do sol vem falando que tudo que a gente se dedica, tudo que a gente faz com amor, com dedicação, com bondade, nada é perdido. E todo conhecimento é válido, né? E as tentativas, quando são boas tentativas, quando são legítimas, elas são válidas na nossa vida porque também ajudam no nosso crescimento. Mas me fala muito que para algumas pessoas realmente essa oportunidade ela vai surgir. Então, se você já se preparou, você acha que você já está com as competências adquiridas, que você acha que se dedicou muito, por exemplo, a alguém e que é o momento de ter uma vida junto, a carta do sol vem me falando sobre positividade em relação a isso, sobre essa tomada de decisão, né? E sobre o trabalho, a oportunidade chegando até você e te trazendo a clareza de que tudo que foi investido de tempo, dinheiro, de sono, né, não foi em vão. A carta do cruz me fala sobre a cruz retirada das suas costas, ou essa cruz que você carrega achando que no final das contas foi perca de tempo. Isso vai ser retirado do seu pensamento, você vai, né, acho que com o passar do tempo, né, às vezes a gente fica tanto numa vibração ruim que a gente desce tanto que chega um momento que não sei o que acontece, que a gente retoma, sabe, aquele fôlego. E é muito sobre aquela coisa da gente pensar de desistir. Não tem algo quando a gente se dedica muito e tem muita fé que aquilo ali vai dar certo, mas você está muito cansado, muito cansado, muito cansado. E em dado momento você diz, eu desisto daquilo, aí dorme. Quando você acorda, tá com uma energia para tocar aquilo ali para frente. É bem isso, tá? Quem tá ainda na caminhada, é bem isso. Você vai ter esses momentos de baixa astral, achar que não vai dar certo, mas você, de repente, você vai ter aquela energia, sabe, para tocar para frente. Para tocar para frente e ter essa mudança que você tem buscado, que você tem ansiado. E é geralmente quando as coisas são coisas que tendem a dar certo na nossa vida, não sei o que acontece, que essa energia brota de onde a gente nem imagina que tinha energia para ainda dar mais um passo, para ainda avançar mais um pouco, para vencer mais um dia, tá? E para muitos isso aqui é realmente se concretizando, é isso aí que você tanto almejou, tá? Me veio muita questão de concurso, lá no início. Me veio muita aquela questão de concurso de quem está esperando aí ser chamado, tá? Você vai ser chamado. A carta da árvore me fala sobre sobre segurança, né? Porque quando eu olhei a carta, me veio frutos e as raízes. Eu prestei mais atenção nos frutos e nas raízes. As raízes me falam de base sólida, para você ter muitos frutos e que essa base se sustente por muito tempo. Por isso que fala sobre que
que esse processo foi lento e demorado para você conseguir ter uma base, tá, Taurino e Taurina? Então, eu sei que você queria tudo isso muito antes, a gente quer tudo nas pressas, mas a gente precisa ter uma base, seja a base psicológica, seja a base profissional, seja a base sentimental, para conseguir que aquilo ali cresça, que aquilo ali floresça e que dê frutos, tá? Se não chegou ainda para você, vai chegar. Eu sei que você quer essa mudança, eu sei que você tá ansiando muito por isso, mas tenta ter maior controle sobre essa ansiedade, tá? E para quem chegou, bom, você se dedicou bastante. Eu acho que é justo que você possa agarrar, né, essa oportunidade. Bom, a última carta é uma carta de aconselhamento, mas eu acho que a leitura já foi um aconselhamento para vocês, é como eu falo. Mas no final das contas, eu sempre tiro a última carta de aconselhamento e a carta do coração. Eu não sei se para outros signos saiu como aconselhamento a carta do coração, que me fala muito sobre o se dedicar. Pelo jeito é algo que vocês querem muito, é algo que vocês almejam há muito tempo. Pelo menos para a grande maioria que está sendo dedicada a essa leitura, tá? Se você faz aquilo com amor, se você faz de forma legítima, não por pressão de outras pessoas, não porque outras pessoas estão fazendo aquilo, você quer fazer também para ser igual a elas. Não, se está sendo legítimo, se é realmente aquilo ali que você acha que combina com você, que é algo que você te enche os olhos ao fazer, né? Ou é a pessoa que te enche os olhos para ter um relacionamento, é aquela pessoa que você almejou, né, para ter um relacionamento. Ou se é aquele emprego em tal lugar que você sempre sonhou trabalhar, ou, né? Pode se encaixar em diversas situações aí. Se você se dedica e faz com carinho, se você faz com amor, se é algo que realmente é legítimo, esse seu querer é legítimo, bom, esse é o caminho aí para você alcançar, porque se é legítimo você vai ter força e vai ter fôlego para tocar para frente, tá? Bom, o aconselhamento é esse, hein? Que seja legítimo o que você está buscando, que seja verdadeiro e seja algo que você quer por si só, mas não por pressão de outras pessoas, porque a força vai surgir e a espiritualidade vai te auxiliar para você conseguir chegar onde você quer chegar, tá bom? Essa aqui foi a leitura para vocês do signo de Touro e aguardo as próximas leituras dos próximos meses, tá? Peço a você que se inscreva no canal, peço a você que também deixe seu like, porque ajuda no engajamento, né? E ajuda com que as mensagens cheguem para mais pessoas. Cheiro, minha gente, até lá.